Olá pessoal, aqui é o professor Israel, do nosso curso Foco no Excel. Vamos para nós uma aula, é a nossa aula 66. Na aula de hoje, eu trouxe uma tabela, que é uma tabela de fretes. Nessa tabela de fretes, eu tenho o valor do quilômetro rodado, que é R$ 1, eu tenho a taxa total do frete, que é 2%, eu tenho o valor do pedágio, que, por exemplo, para caminhão é 3,50. Olha, desculpa, para carro é 3,50 e para caminhão é R$ 8. Aqui eu tenho veículo, então aqui eu tenho carro e caminhão, então aqui tem só dois veículos. Aqui eu poderia ter carro, moto também, mas eu optei só por dois veículos. Aqui nessa primeira lista eu tenho aqui a saída, então aqui eu tenho os lugares. Por exemplo, o carro, um carro qualquer, saiu de Curitiba e foi até Ponta Grossa. Esse aqui foi o destino. Saiu de Curitiba e chegou em Ponta Grossa. Essa distância percorrida de Curitiba até Ponta Grossa foi de 115 quilômetros. E lá ele pagou dois pedágios. Lá ele pagou dois pedágios. O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir o seguinte: qual foi o valor total de quilômetro rodado? Qual foi o valor da taxa total que ele pagou e qual foi, no final, tudo o valor do frete. Bom, para nós descobrirmos tudo isso, o que nós iremos fazer aqui? O primeiro passo é eu entender a tabela. Quem é meu valor total quilômetro rodado? Então vai ser igual, D igual D9. Por que D9? A distância percorrida. Igual a distância percorrida, que é D9, vezes D3. Por quê? Eu quero saber, ele percorreu 115 quilômetros e cada quilômetro percorrido custa R$ 1. Quanto foi que ele pagou? E aí eu vou dar um Enter. Então, nesse total, ele pagou R$ 115 pelos 115 quilômetros percorridos com dois pedágios. Ele fez isso. Ah, professor, o valor do quilômetro aumentou. Se eu colocar aqui, por exemplo, R$ 5 o valor do quilômetro, ele automaticamente aqui, ó, também ele vai aumentar. Mas vamos deixar aqui R$ 1. Para mim arrastar, se eu clicar aqui, ó, segurar e arrastar, vai dar errado. Vai dar valor, valor, valor. E agora, professor, como é que eu faço então para arrastar? Dá dois cliques aqui ó, no 115. E o que eu vou aprender, eu fixar, esse bem aqui, ó, B3. Porque todas as minhas distâncias percorridas, elas vão ser multiplicadas por B3. Então, eu vou clicar aqui entre o B e o 3 e vou pressionar no teclado a tecla F4. Vou lá pressionar no teclado a tecla F4. E quando eu pressionar a tecla F4, ficou cifrãozinho do lado B e cifrãozinho do lado 3. E aí eu dou Enter. Clico lá no 115, coloco o mouse aqui ó, na bordinha e aí desço. Pronto. Essa primeira parte eu consegui resolver. O segundo cálculo é o valor da taxa. E aí, qual o valor da taxa? Vai ser igual o valor da taxa, o quilômetro rodado, que é F9, vezes agora B4, que é o valor da taxa do frete. Então, ele rodou aqui 115 quilômetros e pagou 115. E qual é o valor da taxa? Eu vou pegar 115 quilômetros rodado, que deu R$ 115, e vou multiplicar por 2%. E eu vou dar um Enter. Pronto. Então, o valor da taxa aqui ó, foi 2,30. Então, o valor da taxa aqui foi 2,30. Ele pagou aí 2,30. Agora, como é que eu faço então para arrastar? Mesma coisa. Dois cliques. Clique aqui ó, no F4. No B4. Clica lá no B4 e pressiona F4. E aí dá um Enter. Clica aqui agora e aí arrasta.
Pronto. Então aqui ele pagou 2,50, ó, 8,20, 1,50. Agora ele quer saber o valor do frete. Nós vamos dividir esse valor do frete em três passos. E aí, para a gente poder compreender melhor. Eu poderia fazer aqui direto, mas eu vou dividir isso em três passos. O primeiro passo para fazer isso aqui, ó, como é que eu descobrir o valor do frete? Para nós descobrirmos lá o valor do frete, eu vou ter que entender que eu tenho aqui, ó, carro e caminhão, e eu tenho duas células. Eu tenho que procurar aqui qual é o valor do frete para o caminhão e qual é o valor do frete aqui para o carro. E aí eu vou usar a função PROC-V igual PROC-V e abre parênteses. Quando nós colocarmos lá igual PROC-V, você vai colocar para mim aqui, ó, igual PROC-V. E quando nós colocarmos lá igual PROC-V, você vai clicar aqui, ó, A9. A9. Porque A9 é o primeiro valor aqui, igual PROC-V, A9. Eu estou procurando, eu quero descobrir o valor do frete, se é carro, se é caminhão. Ponto e vírgula. Quando eu coloquei lá A9, eu vou selecionar aqui, ó, de B5 a C6, ó. Pronto. E aí, ponto e vírgula, o número 2, fecho parênteses. Então, o que eu quero saber aqui? Eu quero saber qual é o valor do frete para o carro do caminhão. Eu vou dar um Enter. Vamos lá. O valor do frete do caminhão, do caminhão, do carro, deu 3,50. Eu vim aqui na tabela, ó, o valor do frete, o valor do pedágio, 3,50, carro. Como é que eu faço para arrastar? Eu vou dar dois cliques, vou clicar aqui, ó, em B5, vou pressionar F. Vou clicar aqui em C6, vou pressionar F4. Eu vou dar um Enter. Lembrando que esse número 2 é por quê? Porque ele vai olhar para essa tabela e vai olhar para cá. Carro é a coluna 1. Eu não quero que me retorne o nome carro. Eu quero que ele me retorne o valor do pedágio por enquanto. Então é 2 por quê? Ó? 1, 2. Porque esse valor aqui está na segunda coluna, que é a coluna 2. E aí eu clico lá em 3,50 e arrasto. Esse é o primeiro passo. Esse lá é o primeiro passo. Ah, professor, deu errado. Calma. Calma que nós vamos resolver o resto. Então, clica aqui, ó. Clico, segura, arrasta. Esse é um passo aqui. Agora, para nós corrigirmos estes erros aqui, o que nós iremos fazer? Vai lá de novo aqui, ó, em 3,50, ó. Dá dois cliques. Como eu te falei, nós vamos resolver isso aqui em três passos. Então, eu quero que ele encontre o valor do pedágio. Quando ele encontrar, de novo, ó, dá dois cliques aqui no 3,50, ó. Depois do parênteses, coloca vezes. E aí eu quero que ele multiplique para mim por 9. Ou seja, o que eu quero? Eu quero que quando ele encontrar... Ah, ele encontrou caminhão. Encontrou carro. Carro pagou duas vezes. Então, quando eu encontrar, eu quero que ele multiplique aqui, ó, por 3,50. Eu vou dar um Enter. Pronto. Deu 7. Então, o que aconteceu? Ele chegou aqui, ó. Ele chegou aqui, ele procurou, ó. Ele procurou dessa tabela que encontrou 3,50. Como aqui é caminhão, e foi duas vezes, ele multiplicou, ó, por 3,50. Se eu chegar aqui e mudar de carro para caminhão, ele vai multiplicar, ó, por nada. Ainda falta ainda os outros detalhes. Agora, dois cliques aqui ó, no 7, dois cliques aqui no 7, dois cliques lá no 7. E quando nós dermos lá dois cliques no 7, ó, depois do E9, lá, tu vai colocar assim, mais, abre o parênteses, tu vai colocar para mim agora, ó, F9, ou seja, eu quero somar o valor do frete, mais G9, que é a taxa. E aí fecha o parênteses e dá um Enter. Pronto. O que foi que ele fez, então? Aqui, a princípio.
Vamos lá, dividir em parte. A primeira fórmula que eu parei aqui para ti no número 2, ele encontrou para mim o valor do valor do pedágio, se é carro ou se é caminhão, 3,50 ou 8. O segundo par, depois que ele encontrou, ele multiplicou por E9, que deu R$ 7. O segundo passo agora, eu quero que ele some para mim o valor do quilômetro mais o valor da taxa. E aí, ó, deu 124. Eu clico aqui agora e aí a gente arrasta. Vamos entender onde foi que foi o erro aqui. Vou aqui ver. Ah, entendi. Entendi. Um detalhe importante aqui é o seguinte, ó. Depois desses 130 aqui, ó, dá 2 cliques. E depois desse 2 aqui, ó, coloca ponto e vírgula. E aí dá um Enter. E aí, quando tu puxar, ó, ele vai dar certo. Viu um detalhe importante? Quando tu puxar, ó, depois dos 2 aqui, ó, ponto e vírgula, ele vai dar certo. E aí ele puxou. E aí deu todos os valores, ó. Se eu chegar, por exemplo, e tirar isso aqui por enquanto, vou tirar, ó, deu 3,50. E aí eu vou arrastar, ó. E aí, aonde for carro deu 3,50, ó. Caminhão, deu 8. E aí tá correto. Só um detalhe que eu esqueci foi a questão do ponto e vírgula. E aí, se eu voltar, aí depois de lá, o ponto e vírgula, depois do 2 lá, eu coloco ponto e vírgula, e coloco vezes 9. Ele dá R$ 7 agora. Se eu puxar, ó, certinho. Deu R$ 7. Então, por exemplo, aqui o que foi que ele encontrou para nós? O que ele encontrou? Ele encontrou aqui é carro, o carro. Aqui é 3,50, 3,50 vezes 2 dá R$ 7 aqui, ó. 8. Aqui ele encontrou caminhão. Caminhão, ele pagou 2 pedágios. 2 vezes 8, R$ 16, ó. E aí eu quero saber o valor do frete. Então, o valor total do frete, a gente faz aquilo que a gente fez ainda há pouco. Abre o parênteses. Qual o valor total do frete? Não, depois que abriu o valor total do frete aqui, eu coloco mais. Abre o parênteses. Abre o parênteses. F9. F9 mais G9. G9. Pronto. E aí é só nós arrastarmos. O único detalhe que vocês têm que tomar cuidado é essa questão aqui, ó, desse ponto e vírgula aqui, ó. Tem que ter lá o ponto e vírgula. Então, esse é o único detalhe que a gente tem que tomar cuidado. É esse ponto e vírgula aqui. Opa. É esse ponto e vírgula aqui, ó. Que depois do 2 eu tenho que colocar lá o ponto e vírgula. É depois que colocar lá o ponto e vírgula, aí sim eu mantenho a fórmula, que dá, ó, 124,30. E eu clico na primeira e arrasto até o final. Pronto. Então, pessoal, essa aula que eu queria trazer hoje para vocês, que é a aula de PROC-V com multiplicação, muito importante, uma tabela de frete aí. Próxima aula, pessoal, nós vamos estudar macro. Então, não perca a nossa próxima aula, nós iremos estudar macro. Depois de macro, nós vamos começar uma série de estudo muito importante sobre tabela dinâmica. E aí, muito obrigado, pessoal. Que Deus continue nos abençoando. Não esqueça de divulgar nosso canal. Não esqueça, deixe o like. O mais importante, se inscreva no nosso canal, porque toda vez que surgir uma aula nova, você vai ser o primeirinho a receber essa aula. Então, se inscreva, deixe o like. Se essa aula foi importante para você, ela pode ser importante para mais alguém. Então, divulgue a aula. Não deixe essa aula morrer com vocês. E aí, até a próxima aula. Outro detalhe importante. Esse arquivo, ele está aqui disponível para download. Então, você pode baixar e pode treinar bastante. Até a próxima, se Deus quiser.